Agora vem cá, escuta o que Jesus disse. Jesus vai dizer assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que ouve e pratica a palavra de meu Pai, que faz a vontade do meu Pai. Agora, a questão é, qual é a vontade de Deus? O que é ouvir e praticar a palavra de Deus? Será que praticar a palavra de Deus é viver essa religiosidade dentro da formalidade religiosa que o povo vive, dentro das instituições, igreja e religião? Será que isso é o que a palavra pede? Você está na igreja de manhã, de tarde, de noite. Você está no culto disso, daquilo e daquilo outro. Você está subindo um monte para buscar a Deus. Você está fazendo campanha, pacto, voto para Deus abençoar. Buscando vitória, buscando promessa, buscando pacto, buscando prosperidade, buscando restauração. Será que é isso que a palavra nos ensina a viver? Como fé, como regra e prática de fé em Deus? Como vida de fé em Deus? O que é praticar a palavra de Deus? Uma boa pergunta, né? Um bom questionamento para você, religioso, que vive nessas práticas religiosas. Você já parou para pensar? É isso que Deus pede para você viver? Será que é essa vida que você está vivendo? É essa vida que você está vivendo? Será que é essa vida que Deus pede para você viver como se fosse para Ele, servindo a Ele, adorando a Ele, vivendo para Ele? Dentro dessa igreja, dentro dessa religião, cumprindo todas essas obrigações, sacrifício, norma, meta, que a religião coloca, estabelece pelo domínio e autoridade do homem, que diz que é o líder espiritual, autoridade espiritual de Deus para o povo. Será que foi isso que Jesus mandou a gente viver submisso como se fosse a Ele? Faça o seu análise. Examine-se a si mesmo. Se permanece na fé, ou se já não foste, ou estás reprovado dela, adorando a Deus em vão, vivendo uma vida apartada de Deus, pensando que está em Deus. Cuidado. Então esse é o questionamento que eu peço para você observar agora. Será que praticar a palavra de Deus é isso que o povo vive dentro das igrejas e religiões, seja ela qual for, evangélica, católica, espírita, testemunha de Jeová, mormon? Será que é isso que Deus pede para a gente viver? Você está em culto de campanha, campanha da marcha, culto de consagração, culto disso, vigília, subir monte, e para isso, trabalho de evangelização, trabalho de tarefa de igreja, trabalho de obrigação de igreja, vivendo com a sua vida sendo devoto e praticante de igreja, escravizada, alienada, dependente de igreja, aonde você centraliza a sua comunhão, a sua vida com Deus, a sua salvação dentro de igreja. Será que é isso que a palavra de Deus nos ensina a viver como regra de fé e prática? Eu garanto que não. Eu garanto a você que não. Sabe por que você vive isso? Porque você não é prudente, você é simples, você é menino, levado por vento de doutrina, você endurece o coração, não dá ouvido à palavra de Deus, você erra. Sabe por quê? Porque você não examina as escrituras, nem conhece o poder de Deus. Sabe por que você é levado pelos falsos mestres, negócio de homem, falsos profetas? Porque você dá ouvido a tudo que se diz que é de Deus. Você não é prudente como os crentes de Bereia para analisar, se condiz com a palavra. Porque se alguém vem até você dizendo que é de Deus, que é profeta, que é ungido, que está trazendo visão, revelação, que não traz a doutrina de Cristo, não é de Deus, não receba. Pode ser quem for, a autoridade espiritual, anjo, arcanjo, profeta, pastor, presidente, papa, padre. Se não traz o evangelho de Cristo, é anátema o ensinamento que ele está te dando, a direção que ele está te levando. É anátema, não importa quem seja, não receba. Você não foi chamado para estar dentro de igreja, nem para seguir pastor, nem líder religioso de religião nenhuma. Você foi chamado para conhecer a verdade, e na verdade está sendo liberto. Esta verdade é Cristo, não é nenhuma igreja ou religião. Será que Jesus pediu alguém para estar dentro da igreja, para viver submisso dentro dos sacrifícios, de cerimoniais, das obrigações, da formalidade de igreja? Será que Jesus pediu para você ser uma propriedade, um negócio de uma instituição religiosa? Será que Jesus orientou você a ser guiado por homem, no cabresto do homem, na autoridade do homem, no domínio do homem, subjugado pelo que o homem ensina como se fosse de Deus? Será que foi isso que Jesus disse na sua palavra para a sua igreja, que somos nós, pessoas, discípulos de Cristo? Eu garanto a você que não. Então, quando Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aqueles que ouvem e praticam a palavra de meu Pai que está no céu.
Você sabe o que é praticar a palavra de Deus? Eu garanto a você que não é estar em igreja de manhã, de tarde ou de noite. Eu garanto a você que não é estar cumprindo culto de igreja. Eu garanto a você que não é estar em campanha de igreja. Praticar a palavra de Deus é ser verdadeiro, se ensina ou não. Praticar a palavra de Deus é não agir com hipocrisia, não agir com avareza, renunciar à soberba, é viver humildemente, é viver na paz, na justiça de Deus pela palavra, é fazer o bem a quem nos faz mal, é viver uma vida onde a gente vai estar vivendo os valores que os princípios da palavra de Deus nos revela, não valores de religião. Praticar a palavra de Deus é saber que salvação na minha vida é por Jesus, não é por igreja. Praticar a palavra de Deus é saber que eu já estou justificado por Cristo e a minha comunhão com Deus não depende de uma igreja, não depende de um sacrifício, não depende de um ritual que eu faça dentro de nenhuma igreja. Praticar a palavra de Deus é eu ter convicção, alegria, confiança, certeza, convicção da minha vida com Deus, porque Cristo operou para mim a obra que eu não posso, por mim, ser salvo, por nenhuma obra que eu faça. Não é a minha obra que me salva, não é o meu trabalho de igreja, a minha vida de igreja, a minha devoção de igreja, não é eu estar fazendo obra nenhuma. Eu tenho que crer que a obra que me salva é a obra de Deus, que é Cristo, que foi realizada para me salvar. Praticar a palavra de Deus é eu me manter nessa verdade, confiando na minha comunhão com Deus, em salvação nele, sem me mover, sem me deixar persuadir, sem me deixar confundir, sem ter incerteza. É eu estar na certeza e convicto de que Cristo operou a obra por onde sereis salvos. Aleluias. Como é bom conhecer a verdade, irmãos. Como é bom ter o conhecimento da verdade. Por isso que Jesus disse: quem conhece a verdade é liberto, irmão. Se eu não conhecesse a verdade, eu estava subjugado, com a minha vida dependendo de igreja, dependendo de líderes, subjugado no jugo pesado das religiões, sendo escravo e manipulado por igrejas, onde o homem estabelece que tem que ser ali para ser de Deus, tem que buscar Deus ali é o lugar central, onde você tem que ter comunhão, tem que buscar a Deus, tem que adorar a Deus, tem que servir a Deus, tem que cumprir isso, cumprir aquilo, guardar isso, guardar aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Se eu não tivesse conhecimento da verdade, eu estava escravizado nesse fardo pesado que as igrejas botam e as religiões para o povo viver como negócio dos homens, líderes religiosos, mantido, escravo no domínio do homem e na autoridade do homem. Quantos diz a mim: você não tem uma igreja, você não é de Deus. Você não é salvo. Você tem que ter uma igreja. Se eu não conhecesse a verdade, a minha mente estava confusa. Eu estava louco atrás de uma igreja para me escravizar nela. Quantos e quantos, milhares e milhões de pessoas não estão aí dependentes de igreja? Se não tiver na igreja, para ele não tem Deus. Se não tiver na igreja, a vida dele é amaldiçoada. Se não cumprir as regras, a formalidade, as obrigações, as metas da igreja, Deus não vai abençoar ele. Quantas e quantas pessoas estão aí cumprindo tudo que os homens determinam como se fosse de Deus, vivendo uma vida anátema, vã, como se fosse para Deus. Por quê? Porque não tem o conhecimento da verdade. Elas dependem de um líder, elas dependem de um homem, elas dependem de uma igreja, elas dependem da obra dela, do sacrifício, tem que estar no culto, tem que fazer isso para poder Deus abençoar. Se eu não tivesse conhecimento da verdade, eu também era mais um escravo dentro desse sistema. O sistema do diabo, seja qual for a religião, evangélica, católica, espírita, budista, xiita, mormon, candomblé, testemunha de Jeová, seja qual for o sistema religioso, é maldito, porque Deus não deixou nenhum sistema religioso para o homem viver nele, subjugado no domínio e na autoridade do homem, como se fosse para ele. Jesus é o único meio, lugar que a gente deve estar para ter a nossa vida com Deus. Jesus não mandou ninguém para templo, ir para a igreja evangélica, católica, espírita, procurar uma religião verdadeira. Jesus disse: conhecereis a verdade. É na verdade que devemos estar para ser salvo. Como ensina hoje, não, você só é salvo se for batizado, você só é salvo se guardar o sábado, se estiver aqui nessa igreja cumprindo o ritual, vindo para a ceia, dando dízimo e participando da fraternização, da comunhão, da solenidade, dos ajuntamentos. Senão você não tem comunhão com Deus. Se eu não conhecesse a verdade, eu estava preso nessa formalidade maldita religiosa que o próprio Deus aborrece. O próprio Deus usou o profeta Isaías, capítulo 1,
para reprovar a solenidade e o ajuntamento do povo, a vida religiosa que o povo vivia. Usou o profeta Jeremias, capítulo 7, para reprovar a vida religiosa formal que o povo vivia dentro do templo, como se fosse a vida com Deus, porque Deus vai dizer, não é isso que eu quero de vocês. O que eu quero de vocês é que vocês ouçam e guardem a minha palavra para andar por tudo aquilo que eu vos tenho mandado na minha palavra. Eu não quero vida de formalidade religiosa, 2 horas de culto, cumprindo a obrigação de culto, vivendo ritual de culto, formalidade de culto, obrigação de culto, vida dentro de ordenança de igreja. Não é esse o caminho que Deus nos orienta para uma vida com Ele. Não é isso praticar a palavra. Enquanto nenhuma palavra ensina nenhum segmento desse. Isso não é princípio estabelecido pela palavra. Para você ser de Deus, para dentro de nenhuma religião ou igreja, vivendo ali a regra, a norma, como negócio, propriedade, com a vida dependente naquele sistema religioso, igreja. A palavra não ensina isso. Quando Jesus disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, só aquele que ouve e pratica a minha palavra. Ouvir e praticar a palavra de Deus é guardar e confiar e estar firme e guiado em tudo aquilo que Jesus ensinou. Não é o que os homens ensinam dentro de igreja. E eu faço um desafio a você. Analise essa vida de fé que você está vivendo. Os trabalhos e rituais, as práticas que você vive de fé. Nada disso que você está praticando como fé em Deus foi o que Jesus ensinou. Nada. Nada. Jesus não ensinou ninguém a estar dentro de igreja para adorar Ele. Jesus não ensinou ninguém a estar dentro de igreja para buscar Ele. Jesus não ensinou ninguém a estar dentro de igreja para alcançar a bênção dele. Jesus não ensinou ninguém a tomar ceia para ter comunhão com Ele. Jesus não ensinou ninguém a ser batizado para fazer parte do reino de Deus, para ser salvo, para ser de Deus. Jesus não ensinou ninguém a guardar sábado. Jesus não ensinou ninguém a ir para nenhuma campanha, nenhum ritual, nenhum misticismo para encontrar libertação, quebra de maldição, para receber chave de bênção, de vitória, a campanha da muralha, a campanha não sei o quê. Jesus não mandou ninguém a estar dentro de igreja em culto profético, culto de revelação, culto disso. Jesus não ensinou ninguém a fazer vigília, subir monte, estar em campanha, em consagração disso ou daquilo outro. Jesus nos ensinou a estar na palavra dele. Bem-aventurado é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Jesus disse, o homem prudente é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse está com a sua vida edificada na rocha. A rocha é ele, é a palavra. Jesus disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, só aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. A palavra de Deus não nos ensina nada disso que as religiões estão levando o povo a viver. O povo lá enchendo multidão para ver os homens, para ver grupo, para ver cantor, para ver atração, entretenimento. Igrejas hoje virou palco de atração, lugar, ambiente de satisfação, de conveniência, onde você vai ver o atrativo nas sociais. Igreja hoje não é o que deveria ser, local de ensino, de estudo, de instrução, para formar discípulos para Cristo. Hoje essas igrejas são lugar que formam pessoas fanáticas, sem entendimento, perdida no movimento, embriagada dentro do movimento espiritual dentro delas. Igreja hoje tornou-se covil de lobos, lugar de comércio da fé, aonde o povo está ali fazendo de tudo, menos buscar a Deus. As igrejas hoje, as religiões, quando eu falo igreja, religião, estou generalizando todo o sistema religioso, seja ele evangélico, católico, budista, onde o povo está lá se reunindo nas igrejas evangélicas, onde o povo se reúne nas igrejas católicas, onde o povo se reúne nos centros, no espírita, nos salão do reino, nas igrejas de Mórmon, onde o povo se reúne nos ambientes, nas instituições da sua religião, estão perdidos de Deus. Vai ver o que ensinam lá dentro do catolicismo? Vai ver o que ensinam lá dentro das igrejas evangélicas? O que o povo está vivendo lá é a maior banalização. Vão ver o que o povo está aprendendo lá e recebendo dentro da doutrina espírita, dentro dos mormons, dentro do testemunho de Jeová. Eles estão recebendo de tudo, sendo formado discípulo das igrejas, das religiões, mas não discípulo de Cristo, porque eles não estão sendo formados pela verdade do Evangelho. Meus amados irmãos, aqui é muito sério. O que eu levo aqui é assunto sólido, sério, que vai iluminar a tua mente, esclarecer e te dar o conhecimento da verdade que você precisa para ser liberto. Amém? Então aprenda o que é que a palavra de Deus nos ensina para praticar e viver uma vida com Deus em regra de fé e prática, dentro do que ensina a palavra.
não dentro do que ensina os homens. Você entendeu, meu irmão? Você conseguiu alcançar o que eu quero passar para você? Então que você seja prudente. Tchau, benção. Que você seja prudente. Que você analise. Que você observe a vida de fé que você está vivendo. Em que é que você está sendo instruído? Quem está te instruindo? O que tu estás aprendendo nessa instituição, nessa religião, dentro desse ambiente? No que tu está sendo formado? Qual o teu conhecimento de Deus? Faça essa análise na sua vida. Paulo vai dizer aos irmãos, escrevendo sua carta aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Paulo vai dizer, examinai-vos a vós mesmos, se permanece na fé, ou se já não fostes reprovado. A fé que leva o homem a receber a aprovação de Deus é a fé que vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Então você está praticando muitas coisas que a palavra não ensina. A palavra não ensina ninguém a ser membro, escravo, negócio, propriedade de nenhuma religião. Para você ser de Deus, não é dentro de nenhuma igreja como ensina hoje, não. Tem que ter uma igreja para ser de Deus. Quem é de Deus não pode estar fora da igreja. Isso é mentira. Quem ensina isso é os homens. Você não precisa de uma igreja para ser de Deus. Você precisa se converter a Cristo para você se tornar membro da igreja de Deus, que não é nenhuma instituição onde você tem que estar. A igreja de Deus são pessoas que você tem que ser quando for selado pelo Espírito Santo, se convertendo a Cristo para receber esse selo que garante você, membro que forma a igreja de Deus. Você tem que estar em Cristo e a palavra de Cristo em você, para você ser igreja de Deus. Não dentro de igreja, cumprindo devoção e vivendo ritual e formalidade do cerimonial, como batismo nas águas para ser de Deus. Você tem que estar em Cristo. Então a palavra de Deus não ensina isso. Esse princípio que os líderes religiosos pregam para o povo. Não, você tem que ter uma igreja para você ser de Deus. Porque você não pode ser de Deus se não tiver uma igreja. Como é que você vai ser ensinado e instruído? Aí eu pergunto, os apóstolos ensinaram alguém dentro de igreja? O evangelho foi pregado dentro de igreja? Foi pregado nas ruas, nas vielas, nas praças, nos lugares públicos, nas casas, e as comunidades foram sendo formadas, e eles se congregavam, não era dentro de igreja, instituição, sobre a regra, o domínio e a autoridade de nenhum homem, dentro da hierarquia do sistema. Eles congregavam entre si, nas casas, nos lugares públicos, sobre a autoridade da palavra, não de homem, não de líder, não de pastor, presidente, dono de ministério. Isso aí, a palavra não ensina. Esse sistema religioso, dentro desse modelo que o povo é ensinado a viver como se fosse de Deus, é do diabo, não é de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o meu compromisso. Pregar a verdade que liberta e levar a luz de Deus ao mundo para esclarecer, e todo aquele que crê será salvo. Crer no Evangelho, porque o único meio de salvação é pelo Evangelho. Se você crer e seguir o que o Evangelho informa, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Não é nenhuma igreja com nenhum ritual ou cerimonial você cumprindo para ser salvo. É crendo no Evangelho e se mantendo firme no Evangelho e sendo prudente, cuidando da tua vida, não dentro de igreja, cuidando de ti e da doutrina, buscando cada dia mais conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor para se fortalecer, estar firme nele, não dentro de culto de igreja, mas dentro do conhecimento da palavra. Quando você está buscando, você está se fortalecendo. Quando você está examinando a palavra, você está se fortalecendo. Quando você está buscando a palavra, você está se enchendo da graça de Deus, do poder de Deus na sua vida. Não é dentro de uma campanha de unção, de poder, de revelação, culto de restauração, culto de avivamento. Avivamento é na palavra. Quando você tem o conhecimento dela, está nela. Aí você tem vida com Deus. Avivamento não é dentro de culto de igreja. Até isso, o povo vive essa mentira como se fosse verdade de Deus. A palavra não ensina isso, gente. A palavra não ensina ninguém a estar em nenhum culto de avivamento, em nenhum culto de consagração, em nenhum culto disso ou daquilo outro. Isso tudo é formalidade religiosa. Isso é vã. Você tem que viver uma vida com entendimento, consciente, inteligente, sóbrio, lúcido na palavra de Deus. Não é uma vida alienada, uma vida dentro de um fanatismo, de uma devoção, dentro de uma instituição, cumprindo e praticando, sendo dependente da vida com Deus ali dentro.
A sua dependência, a sua necessidade da comunhão com Deus não é nenhuma igreja, nenhuma vida de sacrifício religioso. É uma vida no conhecimento em Cristo, para se manter na palavra, andando pela palavra, para que as bênçãos de Deus estejam na tua vida. Amém?